Oi, pessoal, tudo bem? Então, antes da gente dar início ao nosso mini curso de fim de semana, que esse fim de semana vai falar um pouco sobre a psicopatologia dos fenômenos ocultos, tá? Que por sinal foi a tese de doutorado do Jung, em que contribuiu de modo decisivo, né? A pessoa do Bloiler, né? A gente vai conversar um pouco aqui sobre como a atitude científica, a atitude psiquiátrica, a atitude médica do Bloiler foi fundamental para o Jung e de como o estudo dos fenômenos ditos ocultos, né, dos fenômenos ditos sobrenaturais, inspiraram Jung a criar uma série de práticas clínicas a partir de um modelo de psique, né? A partir de uma perspectiva psicológica. Né? A gente vai falar um pouco sobre esse tema, né? Vamos falar um pouco sobre neurose, sobre psicose, sobre esquizofrenia, né? Sobre dissociação da personalidade, talvez um pouco sobre transtorno afetivo bipolar, um pouco sobre borderline, né? Já que se trata de um minicurso extremamente rápido sobre psicopatologia, né? E colocando a questão que pode parecer fundamentalmente intrigante, que é como é que pode haver uma fenomenologia daquilo que é oculto, tá? Porque a fenomenologia é o estudo do que? Do fenômeno. O fenômeno é o que? É o fenômeno grego, que tem o prefixo phos, indicando o que? Luz. A palavra fósforo, por exemplo. Se acende o fósforo, você se ilumina. Tá? E a luz aí está quase sempre associada ao campo da consciência. É por isso que os fenomenologistas sempre se interessaram e se interessam pela consciência e acusaram várias vezes Jung de, ao falar sobre inconsciente e principalmente sobre inconsciente coletivo, pressupor uma série de coisas que estão fora da alçada do método científico, né? E mesmo do método filosófico rigoroso. Tá? E aí Jung sempre respondeu a essa atitude fenomenologista, dizendo que a única coisa que ele pressupõe ao falar do inconsciente é a sua própria ignorância. Né? Então, assim, é um tema interessante porque vai nos motivar cada vez mais, né? E aqui cada minicurso desse é uma motivação para que a gente se interesse um pouco mais pela clínica, pelo método do Jung e como a clínica do Jung pode trabalhar os diversos sentidos e significados do ser humano, certo? Principalmente naquilo que diz respeito a um foco que pelo menos eu tenho, que Jung tinha, certo? E que eu tenho, que é o sofrimento humano. Né? Tentar entender o sofrimento humano. E por mais abstrato que possa parecer uma fala nossa, toda a nossa fala está centrada no sofrimento. Né? Então, antes da gente entrar nesses assuntos, que eu já estou entrando, né? Porque eu começo a falar e me empolga, aí já estou entrando. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de falar rapidamente sobre um ponto, né? Que ficou do último mini curso, né? Imaginação ativa, o que é e como se faz, né? Que a meu ver ficou suficientemente esclarecido porque eu terminei desenvolvendo bastante, mas que nunca é demais voltar a falar sobre esse assunto, que é a questão da técnica, né, da técnica junguiana e se há uma técnica junguiana. Tá? É, Esse vídeo, pessoal, com esse vídeo eu trago de volta a questão dos vídeos especiais. Né? Eu prometi a vocês que eu sempre, assim de vez em quando, né, eu iria fazer vídeos especiais e no minicurso Deus como Agente de Cura, eu fiz um minicurso Deus como Agente de Cura, e logo em seguida eu fiz um vídeo especial chamado Como o Ateu é Acolhido na Clínica Junguiana. Né? E aqui eu já fiz vídeos especiais sobre política, sobre questões de atualidade, e estou fazendo agora um breve vídeo especial sobre a questão da técnica. Por que é importante a gente conversar sobre a técnica junguiana? Bom, pessoal, a gente sabe que muitos junguianos gostam de acrescentar técnicas à clínica do Jung.
né? E aí você vê Sol College, e aí você vê Sunny Play, e aí você vê Role Play, e aí você vê técnica de diferenciação de imagens, arte terapia, trabalho com desenhos, né, pinturas, né, conto de fada na clínica. Por que isso acontece, né? Isso acontece, eu creio que eu localizei o problema do mini curso que eu fiz aqui sobre o segredo da flor de ouro, que o Jung vai propor o princípio da não ação, certo? E o princípio da não ação, da não atividade, é para que nós abdiquemos, abrimos mão do controle, né? Precisamos abrir mão do controle para que o próprio inconsciente possa se manifestar, ou seja, para que a própria vida volte a fluir. Tá? E aí, somente com esse esvaziamento, inclusive o esvaziamento do campo da consciência, que é um trabalho que a gente faz com a imaginação ativa, é que as imagens na fantasia criativa do inconsciente podem se manifestar e as imagens arquetípicas podem começar a surgir. Tá? E é por fazer esse esvaziamento, pela necessidade de fazer esse esvaziamento, que nós não colocamos técnicas na clínica do Jung, porque toda técnica visa a imprimir uma direção. E aí o Jung vai dizer que deve o terapeuta buscar a renunciar qualquer tentativa de imprimir uma direção, certo? Ou seja, de influenciar o inconsciente. Né? As pessoas que acrescentam técnicas à clínica do Jung é porque têm dificuldade de lidar com esse esvaziamento do eu. Tá? E muitas vezes isso interfere no processo de fazer com que a função sentimento sinta o self. Né? Sentir o self é sempre uma morte para o ego. E é uma humilhação também, ao fato do ego perceber que não é o centro da consciência, não é o centro da totalidade psíquica, não é o centro de si mesmo. Tá? Mas assim, claro, eu respeito, entendo a proposta de algumas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, né? Mas eu mesmo defini no mini curso anterior sobre imaginação ativa, o que é imaginação ativa e como fazer, a imaginação ativa como uma técnica de assimilação de conteúdos inconscientes. Tá? E aí eu falei bastante, certo? Que essa técnica não é uma técnica fordista, não é uma técnica tal qual se tornou objeto de questionamento e de crítica da filosofia crítica, ou seja, a filosofia crítica e sua crítica radical ao capitalismo, à burocracia, ao mecanicismo, à produtividade em excesso, gerou a crítica da razão instrumental, da causa instrumental, né? E associando a técnica à questão do controle. Né? Assim, ficou muito claro no minicurso que quando Jung fala de imaginação ativa, ele está justamente demistificando tudo isso e ele está justamente tentando nos livrar de tudo isso. Por quê? Porque é justamente isso, esse excesso de tecnicismo, de controle, de mecanicismo, é tudo isso que está nos fazendo adoecer. É tudo isso que está nos matando. Tá certo? Então, quando eu falo em técnica junguiana, não é nesse sentido. Tá? É muito mais no sentido de uma poética, de uma tentativa de aproximação das imagens do inconsciente por meio de uma poética. Ou seja, é a técnica no sentido grego, tá? E não no sentido racionalista da razão instrumental, tá? Que visa a produzir um controle cada vez maior do mundo por meio de métodos cada vez mais precisos. Tá? Então, a imaginação ativa é aquele momento na análise junguiana que mais lembra a produção de uma técnica, a produção de sentido. Mas não é uma técnica no sentido em que se compreende a técnica, principalmente a partir do século XX.
certo? Assim ficou muito claro no minicurso, mas eu resolvi fazer esse vídeo especial para esclarecer o esclarecimento, para desenhar e depois explicar o desenho, né? Ou seja, fazer a explicação, desenhar a explicação, depois explicar a explicação do desenho, ou seja, para tornar tudo ainda mais claro, né? É, então é isso. Esse vídeo especial rápido, certo? Que todos nós saibamos vivenciar o trabalho de imaginação ativa e compreendê-la como o discurso livre e espontâneo do inconsciente por meio da fantasia criativa e por meio da sua poética. É isso, pessoal. Muito obrigado.